Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós somos o podcast Economia Explica. Eu sou o apresentador Alessandro Melo. Olá pessoal, eu sou Paulo Freitas, do curso de Economia do campus central da UERN. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse aqui é o nosso podcast, o seu podcast, o Economia Explica. E o tema de hoje é empreendedorismo, inovação e desafios dos empreendedores. E para somar juntamente conosco, nós estamos com a estimadíssima professora Jacinta de Fátima Martins Malala. Bem-vinda, professora. Ela que possui graduação em administração, especialização em administração e negócios pela Universidade Regional do Cariri, é professora da nossa universidade, da UERN, e tem experiência na área de administração, com ênfase em organização, sistemas e métodos. E também tem experiência como gerente executivo do CITEX, que é o Centro de Incubação Tecnológica do Semiárido. Seja bem-vinda, professora, ao nosso podcast. Bom dia, para mim é um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema bastante interessante, que eu atuo assim, nessa área já há um bom tempo, e estar com vocês no curso de Economia, não é isso? Para mim é um prazer, não é? Eu acho que a gente vai ter uma boa conversa. Com certeza. E aí já vamos começar falando sobre o CITEX. E aí a senhora poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória nesse projeto, como foi a sua experiência como gerente executiva? Certo. É uma longa história, né? O CITEX, quando entrei na universidade, eu entrei em 2004 e logo já em 2006 já se começou a falar em incubadora de empresas. E através de colegas de trabalho, eu fui convidada a participar de um projeto de extensão de incubadora de empresas. E eu topei o desafio. Foi uma experiência muito boa, O início a gente começou, inclusive a professora Elza participou da IAGAN, no início a gente foi primeiro conhecer uma incubadora de empresa. A IAGAN existia já na Universidade Federal do Semiárido e a gente foi para ter pra ver na prática, E lá a gente terminou prestando algumas assessorias e ficamos prontos para abrir a nossa incubadora, nosso projeto de incubação. Então fizemos um projeto, submetemos esse projeto de incubação à PROEX e aí foi onde tudo começou. Em 8 de outubro de 2009, a gente já teve o primeiro edital de incubação. Esse edital a gente preferiu só selecionar 4 empreendimentos. Justificável, Porque a gente estava começando e não queria mais de 4 empreendimentos. Então, esses 4 empreendimentos foram de sucesso, eles se estabeleceram no mercado e aí nos deu mais ânimo para outros editais. Esses outros editais, a gente passou a selecionar mais empreendimentos. Passamos então a selecionar 10 empreendimentos. Com essa experiência, a gente terminou passando pelo processo CERN, adotando a metodologia CERN. Essa metodologia CERN foi criada pelo SEBRAE, pela Amprotec. O SEBRAE como um dos mais conhecidos, mais conhecida organização de apoio a micro e pequenos empreendimentos. E a Amprotec também, nesse sentido, de apoio a novos empreendimentos. Então, essa metodologia CERN, ela nos deu assim, uma orientação muito segura do trabalho, de como ele deve ser feito, de como as incubadoras devem trabalhar. As incubadoras que têm essa certificação CERN significa dizer que é uma incubadora
é uma incubadora de referência. Né? Então, conseguimos essa certificação. Isso foi extremamente importante para o Sintex. Como gerente, a gente tem sempre desafios, né? Quando a gente vai gerir, né, um empreendimento, quando a gente está nessa posição, né, de gerente, de gestor de alguma organização, a gente tem que ter muita responsabilidade e, acima de tudo, compromisso. Foi isso que eu coloquei, né, no Citex, no compromisso. Acho que é uma palavra que define muito, né, a pessoa, né? Você ter compromisso com aquilo que você faz. Eu costumo dizer que quando você tem compromisso com o seu trabalho, você trabalha um domingo à noite feliz, né? Porque você tem compromisso, você sabe qual o resultado que se espera de você, né? Qual o resultado que a organização espera. Então, eu acho que compromisso é uma palavra muito forte. Mas eu tive desafios também. Eu tive desafios em relação a recursos. Sempre a gente tem poucos recursos. Né? O Citex, né, incubador, ele não tem recurso próprio. Poderia ter se a gente tivesse taxa. Né? Mas uma taxa, como o próprio nome diz, é uma taxa muito pouco, né, para você tocar um empreendimento. A taxa é algo, né, pequeno, e a gente, como se trata de novos empreendimentos, de ideias de negócio ainda, a gente prefere não cobrar taxa. E como é, se vocês me perguntarem como com que recursos vocês trabalham? A gente participa de editais, principalmente editais do SEBRAE, as chamadas do SEBRAE. Né? E nessas chamadas, o SEBRAE oferece um aporte financeiro. Então, o aporte financeiro que a incubadora tem é a vida de projeto de extensão, de participação em chamada de edital, chamada do SEBRAE. Essas chamadas, a gente, né, os recursos, os valores são variáveis, mas sempre que a gente participa, a gente consegue, né, ter esses recursos, e aí é quando a gente aplica, né, nos objetivos da incubadora. Então a gente pode dizer que o principal parceiro, né, na questão do financiamento tem sido o SEBRAE, do projeto. Ou tem outras fontes, outros parceiros que também investem nesse projeto? O principal parceiro é realmente o SEBRAE, né? O parceiro na questão financeira é o SEBRAE. Mas a gente tem outros parceiros, como, por exemplo, a prefeitura. Quando a gente começou a trabalhar em incubadora, a gente não tinha espaço físico aqui na UERN. Isso foi uma dificuldade muito grande. Para vocês terem uma ideia, a inauguração foi em 2009, em 2019 foi que a gente conseguiu um espaço bom aqui na FACEM, mas foi uma dificuldade. Então, como parceiro, a prefeitura nos cedeu um espaço. Então, aí a questão, enquanto o SEBRAE é aporte financeiro, a parte, né, financeira, o parceiro Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Desenvolvimento, através de valor econômico, né? Não valor financeiro. Então, eles nos cediam um espaço, e nesse espaço a gente era onde a gente trabalhava na incubadora. Bom, então nós vemos que na nossa mesa hoje não nos faltará sabedoria e experiência. Nós vemos que a professora Jacinta é uma mulher empoderada na qual, ao longo desses anos, tem juntado muita experiência e sabedoria. Então a senhora conheceu muitos empreendedores, eu creio nisso. Então a senhora deve já saber quais são as características e saber distinguir aqueles que tiveram êxito no seu trabalho. Eu gostaria de saber da senhora quais seriam as características de um empreendedor de sucesso. Olha, eu digo que uma das principais características é ser curioso. Acho que o grande companheiro do empreendedor é ser curioso. Né? Quando você é curioso, você aprende.
quando você é curioso, você descobre as coisas. Né? Eu costumo dizer que as pessoas, muitas vezes, falando mais modernamente em novos celulares, né? Que os jovens tanto usam, que a gente também tanto usa, muitas vezes você vê as pessoas com celulares sendo de última geração e perguntando como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que eu... Não é? E não tem curiosidade de tentar, de ver como é que faz. Às vezes está no computador mesmo, né? Você, eu não domino bem o Excel, como é que faz isso? O Excel, como é que faz? Seja curioso, vá lá, tente aprender. Quando você tenta aprender, você vai descobrindo as coisas. Então eu acho a curiosidade uma das grandes características do empreendedor, né? É ser curioso. Correr risco já é uma característica assim, já bastante falada, não é? Correr risco. Mas esse risco é um risco, não é, aleatório? Não, eu vou correr o risco. Se der certo, Deus... Não é essa. Correr risco, esse risco que a gente fala é um risco calculado. Não é uma coisa à toa, né? E ter um comportamento empreendedor. Esse comportamento empreendedor também é muito importante. Como é o comportamento empreendedor? Como é que eu me comporto como empreendedor? Eu preciso ter iniciativa, né? Preciso ter iniciativa, eu preciso planejar, ter planejamento. Você não faz nada sem planejamento. Nosso dia a dia, a gente mesmo está planejando. Imagine as empresas. Se a gente não planeja a nossa própria vida, se vocês observarem, a gente planeja, está sempre planejando. Eu vou planejar onde é que eu vou passar as férias. Eu vou planejar o almoço de amanhã. Nunca vou almoçar, não, estou planejando. Vou planejar onde colocar os meus filhos. Então, observem que no dia a dia a gente está sempre planejando. E isso é muito importante. É um pensamento empreendedor. Esse pensamento empreendedor voltado para planejamento. Você ter uma ideia, você colocar um plano de ação nessa ideia. Isso é muito importante. Ter persistência também, não desistir no primeiro momento, na primeira crise ou no primeiro problema. Às vezes a gente encontra pessoas que um probleminha, a pessoa faz um problemão, Problema. E não é. Você precisa ser persistente. Eu comecei, mas parece que vai dar certo. Não é. Comecei, não deu certo. Como foi que o inventor da luz, foi o que aconteceu com ele? Ele persistiu e persistiu muito, Então, a persistência é sim é uma característica empreendedora. Esse comportamento empreendedor também, outro ponto extremamente importante, é ser bem informado. O empreendedor, ele precisa ser bem informado, ele precisa entender o cenário local, onde você vive, como é que está o cenário hoje, o cenário mundial, o que está acontecendo no mundo, como as coisas estão acontecendo. Então, é uma característica também, porque você está bem informado, e isso é muito importante. Não lhe pega de surpresa. Então, eu acho uma das principais. Tem outras características empreendedoras, persistir nas metas, você traçar uma meta e persistir nas metas. Então, E outra coisa que eu esqueci de falar, que eu acho também importante, é você tentar resolver a dor do outro. Aquele que tenta resolver a dor do outro é um empreendedor. Vocês sabiam que o Uber, não vou dizer a fonte, mas eu li, eu não lembro a fonte, assim, foi que eu li, ou ouvi, posso dizer assim, mas achei muito interessante que o Uber, alguém, vendo as pessoas pararem táxi,
táxi passava, tá, esse tá cheio. Táxi no meio da rua, tá cheio. Passava e a hora passando, e o trabalho, e uma pessoa observando isso, o sofrimento de quem estava pedindo um táxi, o táxi não chegava, ou o táxi passava lotado, e disse: eu vou inventar uma forma do táxi chegar à casa da pessoa. E aí foi de onde foram discutindo as ideias, as primeiras ideias, e se chegou ao Uber, né? Eu acho que o primeiro foi o 99, se eu não tenho verdade. Foi, né? Não sei se foi. Primeiro. Mas o importante é dizer que, vendo essa dor, tentou resolver. Né? E se testou, era parte importante também, o teste, né? Se testou, viu que dava certo e hoje não precisa dizer como é. Né? A gente está num determinado lugar e você chama e tudo ok e com segurança. A senhora falou a respeito, né, das dificuldades que os empreendedores enfrentam. E aí uma curiosidade, durante toda essa trajetória do projeto, nessas consultorias, assessorias que foram prestadas, quais foram os principais desafios identificados, né, que os empreendedores têm para que possam realmente lograr isso na sua trajetória? É um desafio muito grande. É o seguinte, o empreendedor entender o processo administrativo. O empreendedor entender o processo administrativo. O processo administrativo nada mais é do que o planejamento, a organização, a direção e o controle. Toda organização deve estar atento constantemente ao planejamento, à organização, à direção e ao controle. Né? Isso é cíclico, isso é sequencial, né? Então é um grande desafio. Primeiro porque o Sebrae nos mostra que as empresas nascem e morrem num curto tempo, entre 2, 3 anos, né? E em geral, esses dados nos mostram que em relação à falta de conhecimento em gestão. Para mim é um grande desafio, a falta de conhecimento em gestão. Porque se você não planejar, as coisas não avançam. Se você não organizar, as coisas não avançam. Se não tiver uma direção e um controle também, com certeza as empresas que não entendem esse processo administrativo, que é uma função do administrador, as empresas que não entendem esse processo administrativo estão fadadas ao fracasso. Você imagina uma empresa que não planeja. Você imagina uma empresa, eu tenho exemplos assim, de empresas que tiveram bastante dificuldade em trabalhar o processo administrativo. E também eu vejo a questão da independência e da autoconfiança. Muitas vezes o empreendedor, nessa minha trajetória no Citex, muitas vezes a gente vê o empreendedor dependente. Como é que eu faço? Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente recebe pessoas que querem entender, que querem saber o que é uma incubadora, muitas vezes vem pensando que a gente tem dinheiro, né, para eles começarem negócio, tem dinheiro para... E não é assim. O que a gente oferece, dentre tantos serviços que a gente oferece, um dos principais, né, é a capacitação em gestão. E aí envolve muito mais coisas. Então, são esses principais desafios, né? Entender o processo administrativo e também a independência e a falta de autoconfiança. Às vezes você é bom no negócio, mas a autoconfiança, você fala, mas desenvolver um plano de ação, por exemplo, já enterra. Né? Você conhece o negócio, mas você não faz um plano de ação. Então, isso é muito complicado. Acho que é um desafio que a gente encontra constantemente nas organizações. A questão também da
mistura, eu vou usar esse termo, né? Misturar o que é da empresa e o que é seu. É muito difícil isso, eles normalmente não dividem. Né? É importante, a gente sempre orienta, é importante você não ter um trabalho, mesmo que seja, ou mesmo que não tenha um vício, né? Mas que você pense nisso. Né? Então, é também outro desafio, esse. E eu pensei agora mesmo mais um, né? Você, a organização, o início da empresa, do empreendimento, quando você vai começando a obter sucesso, né? As coisas vão dando certo, aquilo que você pensou vai dando certo, e aí você vai tendo lucro. Tá? Aí, de repente, você quer comprar um carro. Ah, mas aí você quer comprar. Então, deixa de investir no próprio negócio. Eu brinco muito muitas vezes com os empreendedores. Eu digo, calma, não é agora. Não é agora. Comece, invista no seu negócio. Mais na frente você vai ter esse carro novo. Mas não pense que você está investindo, porque é uma despesa, não é um investimento. Né? Pode até estar precisando muito disso, né? Dependendo da atividade. Mas o início do negócio, aplique no próprio negócio, veja novas tecnologias, veja o que o mercado. Isso é importante, analisar o mercado é importante para o empreendedor. É outra coisa que eu chamo muita atenção, observe o mercado. Então são esses os desafios, né, que eles querem logo gastar, entre aspas, gastar. Querido telespectador, portanto, dentro de tudo que nós conversamos, você já pode ter visto, já pode ter notado que existe um cenário no mundo do empreendedorismo. E para você conseguir sobreviver nesse cenário, existem algumas características do empreendedor de sucesso, ok? E uma delas que foi ressaltada foi a questão de você ser curioso. Logo, se você é curioso, você está tendencioso a ser inovador. E aqui nós entramos em uma variável revolucionária na questão econômica para todo o nosso país, que é a inovação. Eu gostaria de saber da senhora como a senhora vê o papel da inovação no crescimento das startups no semiárido. Olha, vocês já ouviram falar que a inovação é um motor essencial para o desenvolvimento de novos produtos, de novos negócios, né? De novas tecnologias. Então, a inovação é esse motor, né? Essencial para o desenvolvimento. A startup, ela é a promotora da inovação, né? Logicamente, trazendo soluções competitivas, trazendo soluções, resolvendo as dores, né, das pessoas. E para isso se conta muito a eficiência. Né? Se conta muito a eficiência das startups. E quando a gente fala em eficiência, a gente fala também em eficácia. Né? Em administração a gente fala muito isso. Eficiência, eficácia, não é? E muitas vezes há uma certa confusão em relação a esses termos. Então, a eficiência é o como, é como se fazer as coisas. A melhor maneira, sempre há uma melhor maneira de se fazer as coisas. Né? E a eficácia está voltada para o resultado. Como você faz e o resultado que você quer atingir. Então, sempre que você tem um objetivo, ao iniciar um negócio, uma startup, se fala também, né? Não podemos falar em startup sem falar em tecnologias, né? Inovação. E quando você pensa numa startup, você pensa também nesses dois pontos, eficiência e eficácia. Eu quero resolver o problema. Eu vejo a maneira como vou fazer e vou alcançar, né? Alcançar esse objetivo. Embora
a gente sabe que o conceito de startup é um negócio novo, é um negócio em desenvolvimento. É teste, né? É teste. Agora mesmo, eu estou há menos de 2 meses na direção do setor de empreendedorismo da agência Inova, né? Da UER. UER Inova. E sob minha responsabilidade estão as incubadoras da UER, as startups e né? E as empresas júniores. Sobre startup, como eu disse no início, eu tenho pouquíssimo tempo lá, estamos trabalhando ainda revendo a resolução das incubadoras e, assim, um aprofundamento sobre as startups da UERN, eu ainda não posso falar com muita segurança, porque eu estou ainda começando a ver essas startups, conversando com eles, vendo os projetos, vendo os testes. Agora mesmo, no dia 24, eu vou a Paus Ferros para a inauguração de uma startup chamada Sol. Né? Então, mas é isso, né? A inovação e startup tem tudo a ver, né? Eles são ligadas. Pronto, então a senhora já nos falou que a startup é uma inovação que já surgiu, ela pode ser destacada como uma das melhores inovações que surgiram nos nossos últimos anos. E a senhora observando as que já surgiram, a senhora consegue fazer alguma previsão de algumas que possam surgir dentro do que a senhora vem observando, de como o nosso mercado está funcionando? Olha, eu falei para vocês da Uber, não é? Eu falei dessa solução de problemas que a gente está do outro. Você agora, né, fala da startup, que é, né, inovação. O WhatsApp também, com 500 milhões, né, de usuários, acho que a gente pode citar também o WhatsApp. Né? E, mais recente, a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, a gente tem que... Eu confesso a vocês que quando eu comecei a ouvir falar, né, de inteligência artificial, eu como professora, né, do curso de administração, eu pensei, isso é frágil, isso não quis tentar, né? Não fui empreendedora, não fui além, né? Mas, depois vejo isso. E interessante que eu tive aqui uma capacitação justamente sobre inteligência artificial e eu fiquei, né, bem, não vou dizer encantada, a palavra encantada, mas curiosa em relação à inteligência artificial. Ela ajuda sim. É importante a inteligência artificial, mas é importante também que a gente saiba fazer as perguntas, né? Para que você tenha, e que você a inteligência artificial, mas tem a sua inteligência, e ao perguntar, ao questionar, ao tentar fazer um projeto utilizando a inteligência artificial, você precisa ler e entender as respostas, porque é você que entende do tema. Ele só dá uma organizada e você, a partir dali, você reorganiza. Então, é preciso ter muito cuidado, é muito utilizado e eu vejo como um exemplo de inovação, posso dizer bem sucedida, todo mundo está usando a inteligência artificial e se questionando também, né? Isso acontece também vou citar também os carros elétricos, né? A gente também... E nesse caso, a senhora meio que está nos mostrando que as inovações possuem seus benefícios, porém também tem malefícios. Nesse caso da IA, que a senhora citou um malefício de ter da inovação da inteligência artificial. Eu acredito que tudo aquilo que a gente tenta fazer, tudo aquilo que é inovador, é preciso você
é preciso você ter bom senso. Eu gosto muito de falar também em bom senso nas coisas. Né? É preciso que você seja curioso. Ah, mas isso, quando eu ouvi falar em inteligência artificial, eu disse, isso. Eu acho que questionador também. É questionador. Será? Né? Será que é assim? Será que isso... eu acho que é esse ponto que a gente deve focar, né? Deve ter cuidado. Acho que em tudo tem, né? Os benefícios, tem os prós e os contras, Sim, né? A gente sabe que como nas tudo na coisas, vida. né? Sabe que tem. Professora, felizmente a gente está se caminhando já para o final da nossa conversa, não por falta de assunto, né? Por falta de conhecimento e experiência da professora, mas assim, o nosso público gosta de ouvir algumas dicas, né? De pegar alguns besouros. E aí, ouvindo a senhora falar, a gente percebe que no ramo da inovação, do empreendedorismo, o que está muito assim em evidência é a associação, né, dos serviços com a tecnologia. Então, essa é a área promissora para quem quer empreender? É sim. E eu vou citar um exemplo: o mercado livre de energia. Né? Então, o mercado livre de energia a gente vê, inclusive, aqui em Mossoró, como a gente, o sol aqui nos permite, né, ter a energia solar. Então, isso a gente observa, é nítido, né, em Mossoró, em outros ambientes, né, ou em outros locais, né, onde o sol nos beneficia nesse sentido, né, da energia solar. Então, é um serviço que está... Então, você precisa enxergar isso. E eu vou citar um exemplo dentro de casa, né? Eu tenho um sobrinho curioso, e ele começou a trabalhar com uma empresa de energia solar, e ele, como curioso, né, começou a entender, e não tem, vale salientar, ele não tem uma graduação. Né? Mas hoje ele tem uma empresa extremamente importante e de sucesso em Mossoró, pela curiosidade, ele aprendeu. E ele hoje tem uma empresa de energia solar e está em pleno sucesso. E eu vejo também, falei agora há pouco, né, de carros elétricos, porque eu vejo também essa tendência. Mas só é quando vai um carro elétrico. Aí você diz, mas aí você está falando carrinho, para quem pode comprar carro, a gente está falando aqui de micro, de pequeno empreendedor. Sim, mas o curioso diz, espera aí, e como é que conserta? E o carro elétrico? Como é isso? Como é dentro? Né? Então, o mecânico, ele vai ter essa curiosidade. É preciso, né? Ele vai ter essa curiosidade. Como é que isso funciona? O que é que eu vejo dentro desse carro elétrico? Onde é que eu posso aprender? Porque um problema no carro elétrico, aí eu já vou estar sabendo como é que resolve. Então, é preciso estar atento a isso. Outra coisa é o hidrogênio verde, né? O uso, né, das fontes renováveis de energia. Que a gente está falando, né? A energia solar é uma, né? Então, a gente é também uma tendência, né? O hidrogênio verde. A gente tem ouvido muito falar no Estado, né, sobre o hidrogênio verde. Então, as pessoas, os curiosos, os empreendedores, fiquei atento a isso. Fiquei atento. E assim, qual é o que é que eu digo mais? É que observe o cenário, observe o mercado. Observe o que é que está acontecendo nessa volta. O que é que está, como eu disse no início, o que está acontecendo no mundo? É bom observar o global e o local. Né? O melhor, aí já mudando um pouco, mas o melhor lugar que existe é o lugar onde a gente mora. Né? É o lugar onde a gente mora. É ali que a gente precisa. Você pode participar, fazer capacitações, mas você volta para o seu lugar né, e quando me perguntam qual é o melhor lugar para se morar, eu digo onde eu moro. No meu lugar. É ali onde eu... Então, observe o lugar onde você mora e observe também o global e o local. Fique nessa ligação, o global e o local, que aí você vai estar bem informado. Eu encerro, mas essa fala da senhora
me deu um gancho aqui para uma questão. Quando a gente fala em empreendedorismo, né, em inovação, em startup e toda essa temática, as pessoas geralmente associam com grandes investimentos, grandes tecnologias. E aí, uma pessoa que tem pouquinho ali, mas que tem uma ideia, ela tem capacidade, tem potencial para ser empreendedora? Tem sim, tem sim. E também você falou agora num ponto onde me lembrou a questão da inovação, né? Muita gente pensa que inovar é ter, né, tecnologias de alto. Não, inovar é você fazer o mesmo com um diferencial, né? Mesmo com um diferencial. Então, envolve tecnologia, envolve novas maneiras de trabalhar, mas o empreendedor, eu vou dizer a vocês aqui uma dificuldade no semiárido, né? Ela é a questão da tecnologia. Muitas vezes as pessoas não querem, não querem aceitar o novo, né? Não querem aceitar o novo, nova forma de trabalhar, nova forma de fazer as coisas. Isso é uma resistência que é normal até, é comum, o novo assusta, mas eu vou citar um exemplo. Como é que você convence um produtor rural a plantar, por exemplo, caju de outra forma? Ah, não, eu sempre plantei desse jeito. Você pode levar a melhor tecnologia, o medo vem, né? Ele, né? Então, eu acredito que em nossa região a gente tem essa dificuldade de mudar, de aplicar uma nova tecnologia. Tem também a questão do capital social, do capital humano, algumas dificuldades que a gente observa. Mas não precisa, não o pequeno empreendedor tem ideias maravilhosas, tem ideias, né, fantásticas. É preciso que corra atrás, é preciso que persista na sua ideia. Bom, professor Jacinta, como o meu companheiro aqui já nos falou, nós estamos caminhando para o fim. Aqui eu já externalizo à senhora a minha gratidão. Quero dizer para a senhora que é uma honra tê-la conosco aqui no nosso podcast. Muito obrigada. E para finalizar, eu gostaria de pedir para a senhora olhar para uma das câmeras e passar uma mensagem para o nosso ouvinte que está do outro lado. Tendo em vista que quem está do outro lado pode vir desde um aluno, desde uma pessoa que tem um desejo de iniciar, a uma pessoa que neste momento está nos ouvindo, nos vendo, enquanto está empreendendo. Desde já eu agradeço aqui a oportunidade, que a senhora se sinta bem-vinda e vir outras vezes, e foi um prazer tê-la conosco. Muito obrigada, para mim também um prazer conversar com vocês. E assim, eu deixo para quem quer empreender, para as pessoas que têm desejo, né, de ter um negócio, que sonhe, que persista no seu sonho, que não desista. Muitas vezes você se depara com pessoas que desanimam, né? Pessoas que colocam em você você é um sonhador, você é um lunático, isso é irrealizável. Esqueça, não dê ouvido, esqueça. Persista no seu sonho. Você tem uma ideia, essa ideia amadureça, né? Tenha persistência, seja inovador, seja competitivo, observe o mercado e, especialmente, vá além do tradicional. Vá além do tradicional, isso é importante. E é isso. Sonhe e persista e vá atrás que você vai longe. É isso. Obrigada pela oportunidade. Esse é um tema, né, bastante importante, interessante para todos nós, para empreendedores, pessoas que sonham. E é muito bom sonhar. Muito obrigado, professora. Agradeço a sua participação aqui. Em breve vamos marcar uma outra conversa para a gente aprofundar ainda mais esse tema
E, pessoal, esse foi o nosso episódio com a professora Jacinta, né, professora Jacinta Malala, do curso de Administração daqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E aí eu peço para vocês que gostaram desse vídeo, que gostaram do tema, que curta, comente, compartilhe. Segue também a gente lá no Instagram, né? O nosso Instagram é @economiaexplica_deck. Então, até o nosso próximo episódio e tchau, tchau!